Boa tarde, irmãs. Como o pastor Vitor disse, é uma alegria a gente estar aqui, já começando 2022, com o Ministério de Família ativo, e a gente aqui reunido, para aprender do Senhor, para crescer, na caminhada cristã. Isso é um privilégio, a gente poder estar aqui junto aprendendo mais a palavra do Senhor. O pastor Vitor comentou, e é verdade, tem muita gente nova aqui, tem muito visitante, então acho que eu tenho que me apresentar de novo, Paula? Meu nome é Priscila, eu sou esposa do presbítero Aristeu, e eu trabalho com Paula, Paula e eu, a gente está aqui falando no Ministério de Família. Pastor Vitor já apresentou o livro, então não precisa apresentar de novo, e como ele disse, são textos muito abençoadores. A Nancy Wilson dispensa apresentação, ela é esposa do Douglas Wilson, e assim como o marido dela, eles têm escrito muitos livros que têm abençoado muito o povo de Deus, Então tem sido uma bênção a gente poder ter esses livros deles traduzidos para a nossa língua, e a gente tem sido muito abençoado. O primeiro capítulo de hoje, que a Nancy Wilson vai tratar, é sobre virtude, o que é virtude. E no prefácio do livro, ela conta que o que a motivou a escrever esse livro foi o texto de 2 Pedro 1, de 5 a 8. A gente vai ter a oportunidade de debruçar um pouquinho sobre esse texto hoje. E quando ela leu esse texto, ela estudou esse texto, esse texto a fez pensar no que significa a gente buscar ativamente a virtude, no que significa a gente se empenhar diligentemente para acrescentar a virtude à vida, que é um aspecto importante do chamado cristão. Deus quer que sejamos diligentes no acréscimo de virtudes à nossa vida. A gente vai ler o texto. Eu convido quem trouxe Bíblia a abrir comigo. 2 Pedro 1, versículos 5 a 8. É um texto pequeno. Eu vou abrir minha Bíblia, mas eu já escrevi aqui, então eu não preciso nem ler aqui. Fica mais fácil. O livro. Não estou ouvindo. O título, o livro é Virtuosa. Estou pedindo para repetir aqui o nome do livro. O livro é Virtuosa, da Nancy Wilson. E hoje a gente vai estudar o primeiro capítulo, que é o que é virtude. Esse livrinho aqui, pastor Vitor disse que vai ter na nossa livraria em breve. Então vamos ler o texto, 2 Pedro 1, de 5 a 8. Diz o seguinte: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nessa tarde, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, rogamos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nos quebrante, ó Pai, nos rasgue com a Tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e assim frutificarmos, ó Deus, em toda boa obra, Pai. Ó Deus, esse é o clamor do Teu povo, Senhor, nessa tarde. Esse é o nosso clamor. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos fale, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conceda entendimento a respeito das maravilhosas coisas da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pedro diz aqui que se essas coisas que nós lemos, essas virtudes que ele coloca aqui, se essas coisas existirem em nós, não somente se elas existirem, mas se elas aumentarem, nós vamos frutificar no conhecimento de Cristo. Sem dúvida, irmãs, essa é a melhor coisa que uma mulher cristã pode fazer. Crescer na fé e no conhecimento de Deus. Então, o que a gente vai ver aqui nos estudos desse livro é sobre crescer no conhecimento de Deus, que nada mais é do que uma busca de santidade. Uma busca de uma vida de santidade. E esse texto, então, ele fala, na verdade, de várias virtudes. E Pedro nos exorta a acrescentar à fé, primeiro a virtude. E em seguida ele vai falando de várias outras virtudes que nós devemos acrescentar à nossa vida, uma após a outra. Então a gente vê quando a gente lê esse texto, que a base de tudo é a fé.
A fé é o alicerce. É a fé que o Senhor nos dá quando Ele nos regenera, quando Ele nos faz cristãs. Então Pedro fala, no início do texto, a gente não leu aqui ainda, da obra de Deus a nos salvar, e agora ele enfatiza a nossa parte no processo da salvação. Então, de certa forma, ele diz a mesma coisa que Paulo disse ao escrever: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, Pedro diz aqui que nós devemos nos esforçar. Parece às vezes estranho a gente usar assim, algumas palavras, né? Em se tratando de salvação. Mas é o que Pedro está falando aqui. Ele diz aqui que nós devemos nos esforçar. Mais que isso, que nós devemos nos apressar, fazendo todo o esforço possível para obedecer ao chamado divino sem demora. Nós devemos ser rápidas, diligentes. E esse verbo que Pedro usa aqui, que no grego é traduzido para associar, significa fornecer, significa suprir. Eu achei interessante o comentário que o Kistemarker fez sobre esse texto. Ele diz que esse verbo que foi traduzido aqui para associar, no grego, ele vem do meio teatral. E é um verbo bem interessante, tem um significado bem interessante. Naquela época, o diretor de uma peça teatral, ele não somente coordenava o elenco, mas junto com o Estado, que era responsável pelos pagamentos, pelas despesas, aquele diretor, ele também pagava as despesas que os artistas tinham para atuar no palco. Então, em outras palavras, o diretor ele acrescentava a sua contribuição financeira ao que já era pago pelo Estado. Então, ele supria o que faltava para tornar a peça viável. Essa é a ideia desse verbo associar, é suprir. Então, o verbo associar, ele significa que o crente ele tem uma contribuição importante no trabalho da sua salvação, na sua santificação. E aí eu vou abrir um parênteses rapidinho, porque a Priscila está falando que a salvação é pela nossa força. Quando a gente vai falar aqui sobre salvação, a gente vai entender salvação. Nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Todo o processo da salvação englobando a justificação, a santificação e a glorificação, certo? Um processo. A salvação é pela fé, é toda do Senhor, não depende de nós. É o Senhor quem nos chama, é Ele que nos justifica. Mas o que Pedro está falando aqui é sobre o processo da santificação, que também faz parte da nossa salvação. Porque é impossível o crente ser salvo se a santificação não vier. É impossível dizer que sou salva se a santificação não vem em seguida. Ela é consequência da justificação. Por isso que a gente está falando aqui sobre salvação. Então, a autora aqui nesse livro, ela elencou algumas virtudes bíblicas, e a gente vai ver no decorrer desse ano o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas virtudes. Mas antes de tratar dessas virtudes, ela nos traz algumas ideias do que é virtude. O que é virtude? O que a gente entende por virtude? E aí ela começa a falar sobre a mulher virtuosa. E ela diz que a mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso. Ou seja, a virtude, irmãs, ela tem relação com o comportamento ético. A virtude, ela está relacionada ao nosso caráter. Isso quer dizer que as boas obras que nós fazemos, elas devem florescer a partir do que está no nosso coração. As nossas boas obras, elas devem florescer, transbordar do interior do nosso coração. E aí eu lembro do que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4. Efésios 4:1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Eu achei interessante esse texto, porque a gente sabe que Paulo divide as cartas dele em duas partes bem claras, não é? A primeira parte é uma parte teórica, uma parte doutrinária, que ele fala da doutrina mesmo. E na segunda metade da carta, ele aplica essa doutrina na nossa vida prática. E aí, na primeira parte dessa carta, ele fala tudo o que Jesus fez por nós. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, ele fala tudo que Jesus fez por nós. Ele fala quem nós éramos filhos da ira, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que nós somos salvos por causa do tão grande amor de Deus. E aí no capítulo 4, no versículo 1, ele fala o seguinte: rogo-vos, pois. Essa palavrinha pois, ela nos remete a tudo que ele falou nos 3 primeiros capítulos. Por causa de todas essas coisas que eu vos falei, agora que vós sabeis quem sois, agora que vós sabeis quem vós éreis,
e em que vós vos tornastes agora. Diante disso, por causa disso, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês fossem chamados. Ou seja, a doutrina, toda a doutrina que nós professamos, ela deve ser adornada, embelezada pelo nosso conhecimento. Não adianta nós proclamarmos que somos cristãs, nós abrimos a boca, eu sou cristã, não adianta, se nós não só acrescentar essas virtudes, mas que elas aumentem ao longo da nossa vida. Eu queria abrir um parênteses aqui para contextualizar um pouco esse texto, porque esse texto que fala da gente se esforçar, que fala da gente se apressar, se esforçar diligentemente, ele não é para que a gente fique desanimada aqui hoje, sabe? Olha, eu não estou fazendo nada disso, minha vida espiritual está tão devagar, tanto problema que eu enfrento, eu estou tão sem força para subir essa montanha, Priscila. Eu estou ficando até desanimada. Esse texto não é para a gente ficar desanimado, não é para nos humilhar, porque talvez a gente pense que a gente está tão longe disso, está tão longe de buscar a nossa vocação, o nosso chamado, está tão longe de perseguir essas virtudes. Mas é muito pelo contrário, esse texto é para nos encorajar a viver uma vida frutífera em Cristo. E aí eu falei que vou contextualizar, porque essa carta, ela foi escrita há quase 2000 anos para cristãos que estavam enfrentando dificuldades, cristãos que estavam enfrentando problemas e que estavam sendo confrontados por muitas dificuldades. E o objetivo do apóstolo era confortar esses cristãos, era encorajar esses cristãos e fortalecê-los na caminhada. E assim como aqueles cristãos, há quase 2000 anos, nós também enfrentamos muitas dificuldades, não é verdade? Sobretudo, irmãs, no que tange ao nosso chamado como mulheres cristãs. E assim como aqueles cristãos, eles foram encorajados por essas palavras de Pedro, nós também somos encorajadas hoje. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma, ela é atemporal. Então, nos versículos que nós lemos, Pedro diz o que nós devemos fazer, não é? Que ele fala que nós devemos nos esforçar diligentemente. Mas a gente não pode parar aqui. A gente não pode se deter naquilo que Pedro está falando que a gente deve fazer. Talvez se a gente parar só aqui, a gente vai desanimar. Mas não. E como é maravilhoso a gente ver a preciosidade das Escrituras. O cuidado de Deus com a gente. Antes de Pedro nos dizer o que nós temos que fazer, nos versículos 3 e 4, Pedro diz o que Deus já fez por nós. Gente, isso é maravilhoso. Ele diz o que já foi feito por nós. Sobe aí um pouquinho no versículo 3 e 4. Olha o que Pedro fala. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, irmãs, tudo que a gente precisa para uma vida de piedade já foi feito por nós. Por Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E Pedro continua, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Gente, coisa linda. Pedro quer que nós saibamos que nós somos participantes da natureza de Cristo. Nós temos em nós a natureza divina. Então Pedro, quando fala para que nós acrescentemos à nossa fé todas essas coisas aqui, antes disso, ele já nos diz que nós somos participantes da natureza divina, e por isso que isso é possível. Nós somos parecidas com o próprio Deus que nos comprou, que nos transformou e que nos fez novas criaturas. Então isso nos traz esperança, isso nos traz ânimo, isso nos motiva a fazer isso que Pedro está nos apelando, nos exortando a fazer. Nós temos a natureza do próprio Deus em nós. Por isso, nós precisamos nos tornar dia a dia mais parecidas com Cristo. Dia a dia mais parecidas com o nosso Senhor, desenvolvendo o caráter de Cristo em nós, manifestando esse caráter divino, irmãs, através das nossas ações, através das nossas atitudes, das nossas palavras. É para isso que nós somos chamados, para manifestarmos as características divinas no nosso dia a dia, não em ocasiões especiais, não em momentos específicos, mas no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas escolhas, nas decisões que nós tomamos. Ali nós manifestamos essa natureza divina na nossa casa, cuidando da nossa casa,
cuidando dos nossos filhos, fazendo comida para eles, arrumando a nossa casa, estudando, trabalhando, onde quer que estejamos, nós devemos manifestar essas características divinas, porque nós somos co-participantes da natureza divina, é o que Pedro diz aqui para a gente. Então, nós devemos sempre nos lembrar disso, que nós devemos mostrar que somos parecidos com Cristo. De que forma? Frutificando em toda boa obra. Não é só falando que é cristão, não é só vindo à igreja todo domingo, mas frutificando em toda boa obra. Frutificar em toda boa obra é no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, é da forma que vivemos, é viver do modo de Deus. E como nós fazemos isso? Pedro diz que nós já temos tudo que precisamos pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E eu gosto quando Agostinho falava, né? A frase dele que diz o seguinte: Deus dá aquilo que ordena. Eu sempre me lembro dessa frase. E que coisa maravilhosa. Irmãs, Deus nunca vai nos pedir algo que nós não possamos fazer. Nunca. Por mais difícil que a gente possa achar que é, por mais impossível que a gente pode pensar que seja, Deus nunca exige de nós algo que somos incapazes de fazer. Ele nos dá aquilo que Ele mesmo ordena, nos capacitando a fazer o que Ele requer de nós. Isso é um consolo para nós, porque não tem uma palavra da Bíblia que a gente possa dizer que não pode cumprir, porque nós não damos conta. Porque Ele mesmo nos capacita para isso. Ele nos dá tudo que precisamos. E que consolo para nós, que às vezes a gente pode pensar que dificuldade, como isso é difícil, mas aí a gente se lembra que tudo que a gente precisa já nos foi dado pelo que Cristo fez por nós, gente. Isso é maravilhoso. Mas eu não estou querendo dizer que é fácil. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil, é simples. Não. Tanto não é que Pedro diz que nós devemos nos empenhar, que nós devemos nos esforçar. Mas eu estou dizendo aqui que é possível, porque se Ele nos pede, Ele nos capacita a fazer. E eu penso, irmãs, que sobretudo para nós mulheres, que vivemos uma sociedade tão marcada, tão influenciada pelo feminismo, como é desafiador a gente buscar essas virtudes bíblicas, que muitas vezes são o oposto do que o mundo considera virtude, não é verdade? Que muitas vezes são o oposto daquilo que o mundo considera bom. Quantas coisas o mundo considera bom e que a Bíblia diz que não é bom? Quantas vezes o mundo considera algo virtuoso e que a Bíblia diz que é pecaminoso, que é vicioso? Pelo contrário, muitas dessas virtudes bíblicas o mundo considera uma tolice. Então, sobretudo para nós, como é importante a gente se lembrar disso. Lembra do que Paulo disse lá aos Romanos? Que os homens transformaram as verdades de Deus em mentira. Os homens transformaram as verdades do nosso Deus, do nosso Senhor, em mentiras. E muitas vezes, irmãos, nós que somos cristãs, nós compramos essas ideias mundanas e começamos a questionar se o que a Bíblia diz é verdade mesmo. Será que é isso mesmo? E a gente começa a pensar e começa a questionar: será que não seria melhor fazer diferente? Será que não é melhor fazer do jeito que o mundo faz? Será que não é melhor fazer do jeito que o mundo diz? Afinal de contas, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? E aí a gente tem que se voltar para a palavra de Deus e nos lembrarmos de que os homens transformaram as verdades de Deus em mentira. Por isso que eu achei muito pertinente, quando a Nancy coloca aqui no livro, que a virtude feminina, ela carrega uma firmeza que talvez a gente não consiga enxergar. E ela cita quando Boaz disse a Ruth: toda a cidade do meu povo sabe que és virtuosa. E essa palavra virtuosa é o equivalente feminino de uma expressão hebraica traduzida por homem de grande riqueza. É o equivalente feminino a essa expressão, homem de grande riqueza. Em outras palavras, uma mulher virtuosa, ela possui influência e autoridade moral. Uma mulher virtuosa, ela é uma mulher respeitada. Ainda em Provérbios 31, quando nós lemos sobre a mulher virtuosa, uma mulher de força, esse é o significado da palavra, que muito embora Pedro fale lá que a mulher é o vaso mais fraco, ela é forte, mas não pela força dela. Ela é forte pela sabedoria, pela graça e pelo poder de Deus. Mulher virtuosa, virtude, ela carrega um sentido de força, de valor. A palavra ali usada em Provérbios 31 para virtuosa é a mesma palavra para usada no livro de Juízes para homens capazes, para homens fortes. Homens qualificados
que cumprirem o seu chamado. Veja só, homens qualificados para cumprirem o seu chamado. Então, se a gente for parafrasear o Bruce Waltke quando comenta esse texto aqui de Provérbios 31, a gente pode dizer que a mulher virtuosa é uma figura heróica, usada por Deus para fazer bem ao seu povo. Olha a responsabilidade. Assim como os juízes e reis da antiguidade foram usados beneficiando o povo de Deus com seus feitos militares, a mulher virtuosa também é essa figura heróica usada por Deus para, com a sua força moral, com a sua coragem, abençoar o povo de Deus. E aí, em Provérbios 12, nós lemos que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, é uma mulher de valor. Olha o que está por trás dessa palavra, o significado de força que essa palavra virtuosa carrega. Voltando ao nosso texto, 2 Pedro, quando Matthew Henry comenta esse texto e fala que nós devemos associar a nossa fé à virtude, Matthew Henry diz que nós podemos entender por virtude ali força ou coragem, sem as quais o crente não pode se posicionar a favor das boas obras. Força ou coragem, sem as quais o crente não pode se posicionar a favor das boas obras, nem ainda se tornar abundante nessas boas obras. E Matthew Henry acrescenta: os justos precisam ser ousados como leão. Será que tem alguma situação na vida, mais do que hoje que a gente está vivendo, a sociedade que a gente vive hoje, que a gente precisa de mais ousadia do que hoje, gente? Precisamos ser ousadas, como mulheres cristãs, para defender a nossa fé, para colocar em prática o chamado que o Senhor tem para nós. E Matthew Henry, ele acrescenta que um cristão covarde, que a despeito de declarar sua fé, tem medo de colocar sua fé em prática para não ser reprovado pelos homens, ou quem sabe ridicularizado, esse cristão deve esperar também que o próprio Cristo se envergonhe dele. Quantas vezes a gente se envergonha de se posicionar em algumas situações que o mundo ridiculariza, mas que nós sabemos que nós devemos fazer assim, porque a Bíblia nos ordena fazer. E o que Matthew está dizendo aqui, quando a gente se envergonha, a gente deve esperar também que o nosso Senhor se envergonhe de nós. Eu acho que não ia ser bom se o nosso Senhor se envergonhasse de nós, não é verdade? Como é importante a gente entender essa palavra virtude, o significado de virtuosa, para a gente ver como a gente tem que se posicionar. Vocês concordam comigo, irmãs, que cada dia, hoje, é mais recorrente a nossa necessidade de fazer oposição a determinadas coisas que o mundo quer que sejam comuns? Vocês concordam comigo? Antigamente parece que era mais fácil, mas nós somos bombardeadas o tempo todo com cada dia mais coisas absurdas que o mundo quer jogar por goela abaixo e que a gente acha normal, que a gente acha que é certo. Parece que está cada dia pior, não é verdade? Que às vezes eu fico assim, nossa, que desanimado. Meu Deus, que difícil, que mundo difícil, né? Eu falo às vezes lá em casa, que chato tá viver. Porque sufoca a gente. E Martinho conclui: precisamos da virtude enquanto vivemos. E será de grande utilidade quando morrermos. Lá no final a gente vai voltar nessa frase de Matthew Henry. E a Nancy continua dizendo que as virtudes, elas são boas qualidades. E eu acho interessante que ela caracteriza essas boas qualidades. Não são quaisquer boas qualidades. São boas qualidades que a palavra de Deus define para nós. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Virtudes são boas qualidades que a Bíblia diz que são. Não são qualidades boas que o mundo diz que é. Boas qualidades que a Bíblia define. Que a Bíblia elenca. Se a gente for pensar lá no Sermão do Monte, a gente vai ver lá boas obras. Se for pensar na forma que Jesus vivia, a gente vai ver ali boas obras. Então não são quaisquer boas obras. São as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Essas são as boas obras. Essas são as virtudes. E como nós dissemos, muitas virtudes são ridicularizadas, são desacreditadas, porque o ímpio chama o bem de mal e o mal de bem. Por isso nós precisamos de coragem para andar na contramão do mundo. Por isso nós precisamos de coragem para nos posicionarmos, para criar os nossos filhos, para serem firmes. Imagina daqui a 20 anos como é que esse mundo vai estar. Se Jesus não voltar antes, né? Fazer coro com o pastor Brivaldo. Volta, Senhor. Imagina como vai estar. Então precisamos de coragem para a gente andar assim. Nós temos a palavra da verdade. Nós temos a Bíblia, que é o nosso prumo, que é o nosso padrão, que é a nossa regra.
E é na palavra de Deus que nós devemos buscar conselhos. E quantas vezes, irmãs, eu vejo o povo de Deus buscando conselho em outras fontes? Quantas vezes eu vejo o povo de Deus buscando outros caminhos, buscando outras verdades? E a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. A gente ouviu certa pessoa dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Mas a palavra de Deus não precisa ser atualizada, ela é suficiente. Ela é atemporal. Ela não precisa ser interpretada de acordo com os padrões da sociedade, mas é ela que deve definir o padrão, pois ela é a verdade absoluta. A Bíblia não está sujeita aos nossos caprichos e crenças. Nós é que devemos nos sujeitar a elas, porque parece que, às vezes, as nossas ideologias ditam aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Não é a Bíblia que dita o que a gente deve pensar. O nosso pensamento, muitas vezes, faz com que a gente interprete a Bíblia da maneira que a gente quer. Mas a Bíblia é suficiente. Ela não está sujeita aos nossos caprichos. Nós que estamos sujeitas a ela. Nós não devemos nos conformar com esse século, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente cativa à palavra do Senhor. Nossa mente deve estar cativa à palavra do Senhor. Eu gosto de um livro de Jonas Madureira, eu estava conversando sobre isso lá em casa outro dia, que é o Inteligência Humilhada. Às vezes a gente acha que a nossa inteligência está acima do que a Bíblia diz. A gente não se humilha perante a verdade do Senhor. É tanto conhecimento, é tanto entendimento que a gente se arroga mais sábio que Deus, mais justo que Deus, e a gente não se humilha diante de uma verdade absoluta que é o nosso Senhor. E Jonas Madureira, nesse livro, ele cita aquele episódio da mulher que lava os pés de Jesus e que enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Aí ele me chamou a atenção, essa imagem dessa mulher para enxugar os cabelos, para enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, ela tem que se prostrar, ela tem que se colocar de uma maneira subjugada àquele Senhor, humilhada. É assim que nós devemos estar diante da palavra do Senhor. Nós devemos nos humilhar diante da verdade absoluta da palavra do Senhor. E como então, irmãs, buscar virtude? O que a Bíblia nos ensina sobre buscar a virtude? E a Nancy traz para a gente, em primeiro lugar, nós devemos pensar sobre a virtude. E aí, ela cita Filipenses 4:8. Eu vou ler aqui para a gente. É um texto também que a gente conhece bem, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como então buscar a virtude? Primeiro, pensar sobre coisas virtuosas. Pensar sobre a virtude. Paulo exorta os filipenses a meditar em tudo que é verdadeiro. A verdade, ela sobrepuja a falsidade. A verdade, ela condena a falsidade. Derrota a falsidade. A verdade, ela está ancorada no próprio Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A verdade, ela caminha de mãos dadas com a bondade, com a justiça e com a santidade. Porque o fruto da luz é justiça, bondade e verdade. E a verdade, irmãs, ela alcança o seu clímax na verdade do Evangelho. É nisso que nós devemos meditar. A verdade, ela faz parte da armadura do soldado cristão, cingindo-vos com a verdade. A verdade deve permear todo o nosso pensamento. Devemos meditar na verdade. Devemos meditar também em tudo que é honroso, tudo que é respeitável, em coisas dignas, coisas honrosas. Devemos meditar em tudo que é justo. Nós recebemos a justiça de Deus, então nós devemos pensar com retidão, pensar com justiça. Devemos meditar nos atos justos do nosso Deus e apreciar também a justiça nos outros. Devemos também meditar em tudo que é puro. Os filipenses, por conta do ambiente pagão que eles viviam, de onde eles vieram, né? Eles eram constantemente tentados pela luxúria. Por isso, eles deveriam encher suas mentes com aquilo que é puro e santo. Não só naquela época, mas hoje também nós estamos cercadas por imoralidade, estamos cercadas por pornografia, por coisas pervertidas. Então, assim como aqueles cristãos, nós devemos também encher a nossa mente com coisas puras. E Paulo continua: devemos ocupar também a nossa mente com tudo que é amável.
com tudo que é agradável, afável e com tudo que é de boa fama. Qualquer coisa, irmãs, que de algum modo tenha virtude, ou seja, que é matéria de excelência moral e espiritual, de maneira que seja digna de louvor, deve ocupar nosso pensamento. Nós devemos pensar em virtude. Devemos encher nossa mente com a virtude. E essa virtude que Paulo fala aqui, eu achei bem interessante esse comentário do Christian Martyr também, é o fruto que nasce da árvore da salvação. Ele fala que essa virtude aqui é a virtude que vem da fé salvífica. A fé é o tronco dessa árvore e suas raízes são implantadas no solo da soberana e salvadora graça de Deus. Quando Paulo fala aqui em virtude, ele está falando da virtude que brota da fé, daquele coração piedoso, daquele caráter temente ao Senhor. Nós sabemos que mesmo depois da queda, ainda restou alguma luz natural, por meio da qual o homem ainda retém conhecimento de Deus, mesmo ímpio. O homem ainda, ele consegue discernir entre o bem e o mal, e que ainda mostra algum respeito pela virtude, pela boa conduta exterior, mesmo ímpio, né? Ou seja, em certo sentido, os pecadores, os ímpios, eles ainda fazem o bem, por causa da graça comum. Eles ainda fazem o bem. Mas quando Paulo falou aqui aos filipenses que pensassem constantemente acerca de tudo que é virtuoso e digno de louvor, certamente Paulo estava falando da bondade no sentido espiritual mais elevado. Aquela bondade que procede da fé e que é feita de acordo com a lei de Deus e para a glória de Deus. É aquela bondade que é fruto da salvação. Aquela bondade que é fruto no coração regenerado. E como eu disse lá no início, as boas obras que transbordam de um caráter piedoso. Aquelas boas obras que transbordam de um coração temente a Deus. Mas nós não devemos pensar apenas sobre virtude. Não é só pensar, não adianta a gente só pensar, não é? Vai ficar só no pensamento. É um passo, mas a gente não deve só pensar. Nós também devemos buscar a virtude diligentemente. A gente vai voltar aqui para 2 Pedro, versículo 5, que diz de novo, eu vou ler outra vez, só esse versículo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Ou seja, nós devemos acrescentar, suprir a nossa fé com a virtude. Matthew Lloyd Jones, quando comenta esse texto de 2 Pedro, ele diz que a virtude, aqui nesse contexto, significa poder moral, ânimo, atividade. Que a virtude significa aqui, é como se Pedro estivesse dizendo para a gente assim, tenham coragem, tenham ânimo. Ele quer que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé ativa, uma fé prática, uma fé vigorosa, uma fé repleta de energia. Nós devemos ter atitudes que mostram que somos cristãs. E assim nós seremos frutíferas. Nós sabemos, irmãs, que é Deus quem nos faz frutíferas. Não adianta a gente fazer as coisas na força do nosso braço, na nossa própria força. Mas pelo que Cristo já fez por nós, como Pedro mesmo nos disse aqui, lá no versículo 3. É esforço, sim, mas é graça. É um perfeito equilíbrio entre nos esforçarmos e ainda assim dependemos da graça de Deus, mesmo nos esforçando muito, mesmo trabalhando duro. E Paulo resume esse perfeito equilíbrio muito apropriadamente lá em 1 Coríntios 1 Coríntios 15, versículo 10. Olha como Paulo diz, olha só que perfeito equilíbrio ele coloca aqui. Ele fala o seguinte, começa o versículo assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Mas olha o que ele faz. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Mas aí ele conclui, não eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo o equilíbrio que ele traz aqui entre o trabalho duro dele e a dependência da graça de Deus? Mas nós temos muita tendência de cair nos extremos, não é verdade? A gente vai para um lado, ou então vai para o outro extremo. Há daqueles que acham que não precisam fazer nada. Já foram salvos, não tem mais o que fazer, salvação é de graça, Deus já fez tudo, Ele me salvou, e agora eu vou ficar aqui aproveitando a minha vidinha e fazendo tudo que me apraz. Há desses, não há? Mas também, irmãs, há daqueles que vão para o outro extremo. Eles julgam que a sua atividade na obra do Senhor é que importa. Que é o trabalho do braço dele é que importa. Que deles depende a sua salvação. Que a sua salvação depende de suas obras. E eles batem no peito,
se vangloriando do tanto que eles trabalham e do tanto que eles praticam boas obras. Eu me lembro que eu ouvi um senhor de idade já uma vez falando assim: Deus me deve muito. Trabalhei para Ele a vida toda. Aí eu falei: oh meu Deus, tem misericórdia. Então há daqueles também que vão para um outro extremo. Mas nós vimos aqui nesse texto de Paulo um perfeito equilíbrio entre o agir de Deus e o nosso agir. Ele expressa esse equilíbrio com muita propriedade. Ele começa dizendo que pela graça de Deus ele é o que é. E que a graça foi dada a ele. Ele não fez nada por merecer. Ele não conquistou a graça de Deus. Que a graça de Deus foi dada a ele, foi concedida. Ele não fez nada para merecer. E ele continua dizendo que a graça que ele recebeu não se tornou vã, porque ele não ficou de braços cruzados. A graça que ele recebeu não foi em vão, porque ele trabalhou muito mais do que todos os outros. Mas ele finaliza reconhecendo que não foi ele, mas que foi a graça de Deus com ele. Se não fosse a graça de Deus, ele não faria nada, absolutamente nada daquilo que ele fez. Que equilíbrio perfeito. Nós vemos aqui entre o agir de Deus e o trabalho duro de Paulo, que na verdade não era mérito dele, mas que só foi possível porque a graça de Deus o capacitou. Então nós precisamos ter em mente, irmãs, que não adianta a gente passar esse ano aqui todinho, estudando cada uma dessas virtudes, nos esforçando para nos tornarmos virtuosas, se nós ficarmos dependentes da nossa própria força. Não vai passar de ativismo. Sem a graça de Deus, os nossos esforços não valem absolutamente nada. A nossa busca por virtude, a nossa busca por santidade, muito embora nós trabalhemos duro, muito duro, como Paulo disse que fez, ela só nos fará frutíferas se a graça de Deus agir em nós do início ao fim. É tudo pela graça de Deus. Em nenhum momento da nossa vida vai ser por nosso próprio mérito. E se nós cremos que Deus opera naquilo que nós trabalhamos, se nós somos diligentes na nossa busca por virtude, Deus promete nos abençoar, nos fazer frutíferas, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas por que então nós devemos buscar uma vida virtuosa? Por que nós devemos buscar a virtude? Eu gostaria de concluir falando das 3 principais razões que a gente vê nesse texto, pelas quais todas nós devemos ser diligentes para suprir a nossa fé com a virtude, com todas aquelas outras qualidades. Avançando no texto aí, por favor, versículos 9 a 11. Olha o que Pedro diz. Uma das razões nós já vimos aqui no versículo 8, quando nós lemos, que é que nos tornaremos frutíferas, muito zelosas e avivadas, fortes e ativas, e frutíferas em toda boa obra que darão muita glória a Deus. Nós já vimos uma dessas razões, né? Lá no versículo 8. Mas aí no versículos 9 e 11, Pedro também nos dá 2 consequências, 2 razões para que nós busquemos a virtude. Uma consequência negativa e a outra é positiva. Lá no versículo 9, Pedro diz assim: Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Veja o que Pedro fala, se nós não buscarmos a virtude. Ele diz que se não buscarmos essas coisas, se nós não crescermos em santidade, nós somos cegas. Nós nos preocupamos com o transitório e com o presente, só com aqui e agora. Nós somos como aquela pessoa que quer gozar a vida aqui e agora e se esquece do melhor da vida que está por vir. Nós somos como aquela pessoa que começou uma jornada, que começou uma caminhada, mas se esqueceu para onde vai. É isso que ele quer dizer, que nós somos cegas, nada vendo ao longe. Esse mundo mal, essa pessoa consegue enxergar. Ela se fixa tanto nesse mundo mal, que ela não tem discernimento algum do mundo por vir. E assim, irmãs, essa pessoa que não busca a virtude, ela é incapaz de ser afetada pelos privilégios espirituais e pelas bênçãos celestiais que já são nossas. Veja só, nós não podemos gozar as bênçãos espirituais e celestiais que já são nossas, por promessa do nosso Senhor, ainda aqui, nesse mundo. E nas palavras de Thomas Brooks, essa pessoa, ela não consegue gozar o céu ainda aqui na terra. Nós podemos sim gozar o céu aqui na terra.
se a gente buscar uma vida de santidade, se a gente buscar a virtude. E nesse livro, O Céu na Terra, o título do livro é O Céu na Terra. Nesse livro, Thomas Brooks, ele disse à época sobre uma cidade na Sicília, uma cidade chamada Sicília, na Itália, né? E aí ele disse que essa cidade era tão cheia de flores, acho que é Itália mesmo, né? Na Sicília. Que essa cidade era tão cheia de flores que os cães não conseguiam caçar lá, porque o perfume das flores confundia o faro deles. Uma cidade tão florida, tão cheia de flores, que os cães não conseguiam caçar lá, porque eles não conseguiam apurar o faro, o olfato deles. E quando Thomas Brooks traz esse exemplo da Sicília para a nossa vida espiritual, ele escreveu que os deleites e as coisas prazerosas do mundo fazem os homens perderem o olfato para os aromas do céu. Olha só. Os aromas desse mundo, as coisas desse mundo que nós nos envolvemos tanto, faz os homens perderem o olfato para os aromas do céu, impedindo-os de buscar a santidade, a segurança da fé e buscar de Cristo. E buscar Cristo na doçura refinada do seu perfume. Veja, gente, que coisa linda. Quando a gente pensa que nós temos todas essas promessas para nós. Mas Pedro também diz que não apenas somos cegas quanto ao que está por vir. Ele diz também que nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. Quando nós não buscamos uma vida de santidade, a gente é incapaz também de olhar para trás. Nós esquecemos de que fomos purificados dos nossos antigos pecados. Nós esquecemos que Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós ficamos cegas, não vemos nem para frente e nem para trás. Essas pessoas são incapazes de olhar para trás, tanto de olhar para frente. A memória delas é enganosa. Elas não podem reter o que já passou. Assim como a vista dela é curta, elas não podem discernir o futuro, elas não podem ver o que aguarda. Elas não conseguem ver o que as aguarda na eternidade. E por isso elas ficam presas, reclamando nesse mundo, tendo uma vida miserável nesse mundo, sabendo que Deus tem algo de excelência para ela. As bênçãos, as preciosas promessas de Deus já nos foram doadas, já nos foram dadas. E assim Pedro define que quem não busca diligentemente, é assim que Pedro define como cego, aquele que não busca diligentemente a virtude. Mas eu vou encerrar com uma outra consequência de quem busca a virtude. E aí é uma consequência positiva, que Pedro nos mostra no versículo 11. Para aqueles que buscam a virtude, aqueles que se esforçam diligentemente na busca da virtude. Aí Pedro diz o seguinte no versículo 11: pois desta maneira, ou seja, buscando a virtude, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro quer dizer com isso, irmãs? Que isso nos leva, essa vida de buscar a virtude, essa vida de buscar a santidade, nos leva a um fim glorioso e feliz. A nossa vida de buscar a virtude, de buscar a santidade, nos leva a um feliz e glorioso fim para a vida. Nós teremos uma morte gloriosa. Nós teremos um fim glorioso. Aí eu volto àquela citação de Matthew Henry, que eu falei que ia repetir. Precisamos da virtude enquanto vivemos e será de grande utilidade quando morrermos. Quando nós morrermos, quando nós enfrentarmos a morte, nós vamos precisar da virtude. E Pedro diz, dessa maneira, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor. E Pedro aqui, ele joga com as palavras. A mesma palavra que ele usa no versículo 5, associai a vossa fé à virtude. Lembra que eu falei que essa palavrinha associar quer dizer suprir, fornecer. A mesma palavra que ele usa aqui, que tem um sentido de suprir, de acrescentar, ele usa aqui nesse versículo 11, como se ele estivesse dizendo, se vocês fizerem essas coisas, se vocês suprirem a fé de vocês, com a virtude, com todas essas coisas, uma entrada será amplamente suprida a vocês. Uma entrada no céu será amplamente ministrada a vocês, os será concedida. Ou seja, o que Pedro quer dizer é que vocês morrerão gloriosa e triunfantemente. Ah, mas está falando da morte? Mas não é? A gente está estudando aqui sobre a teologia da morte, a gente está aprendendo aqui com o nosso pastor sobre a teologia da morte. O que Pedro quer dizer com isso, irmãs? É que quando eu envelhecer, eu já estou no entardecer da vida. Eu li um livro sobre Sem Medo da Minha Idade,
E lá pelas estações do livro ali da vida, eu já estou no entardecer da vida. Daqui a pouco eu estou no anoitecer. Amém, né? Glória a Deus. Enquanto eu estiver aqui, o Senhor tem um propósito para mim. O que Pedro quer dizer é que quando eu envelhecer e quando eu morrer, se eu sou cristã, a morte para mim, ela vai ser somente uma entrada. Ela vai ser somente uma entrada para uma vida gloriosa. Não vai ser um terror. Não vai ser um pavor. Não vai ser um desconhecido. Mas ela vai ser uma entrada para uma vida gloriosa. Martin Lloyd Jones diz que não há nada, talvez, que teste mais a nossa fé como a maneira como encaramos a velhice. A maneira como encaramos a morte. A velhice nos prova, não é verdade? A velhice, ela tira as nossas forças. As forças naturais, elas vão faltando. E a gente já ouviu aqui do pastor Vitor, nos sermões sobre a teologia da morte, e ele disse algumas vezes, o tempo nos despoja. O tempo nos despoja, ele tira as nossas forças. A gente não tem mais a força, o vigor de 20 anos, né? O tempo nos despoja. O tempo tira as nossas forças, o tempo tira o nosso vigor, muitas vezes o nosso ânimo. Mas o que Pedro quer dizer é que se nós buscarmos essas coisas que ele fala aqui nesse texto, quando nós encararmos a velhice, quando nós encararmos a morte, nós saberemos que finalmente estaremos indo para casa. Nós saberemos que finalmente nós estaremos indo para o nosso lar. E essa entrada amplamente concedida, irmã, significa que o cristão que obedeceu essa ordem de Pedro e aplicou toda a sua diligência a viver amplamente a vida cristã, ele não morre se lamentando por suas falhas. Ele não morre se lamentando por suas faltas. Mas o cristão é aquele que pode dizer com Paulo, quando ele contemplar o fim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. E acima de tudo, irmãs, quando o cristão ele está entrando nos portões celestiais, ele ouve uma voz que diz assim: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a consequência de nós buscarmos uma vida de santidade. Essa é a consequência de nós nos debruçarmos na palavra do Senhor, de nós buscarmos a virtude, é que uma entrada nos portões celestiais nos será amplamente concedida. Irmãs, e para isso nós temos que guardar a eternidade nos nossos olhos. Essa é a oração de Jonathan Edwards. Que a gente possa guardar, que o Senhor possa gravar a eternidade nos nossos olhos. Que a gente possa contemplar o nosso fim na casa do nosso Pai. E viver uma vida frutífera para Ele, obedecendo o seu chamado, sermos virtuosas e frutificando em toda boa obra para louvor e glória do nosso Senhor. Irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a palavra dele no nosso coração e que Ele faça de nós mulheres virtuosas, mulheres que transbordam do pleno conhecimento do Senhor, para que a gente possa marcar a nossa geração, para que a gente possa ser exemplo onde quer que nós estejamos. Que o Senhor nos abençoe. Vou chamar a Paulinha aqui para orar para a gente, orar por nós. Vamos orar? Oi? Oi? Exatamente. A irmã está falando aqui que a gente não pode ter uma fé e levar a vida diferente. Por isso que Paulo diz, né? Viver de modo digno da vocação que foi chamado. Viver de modo digno da sua fé. A gente não pode falar que tem fé, proclamar uma fé e viver de forma diferente, né? Vamos orar, irmãs? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos dar graças ao Teu nome, Senhor. Primeiro pela grande salvação que o Senhor nos concedeu em Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, porque pela nossa própria vontade nós jamais escolheríamos o Senhor. Nós jamais escolheríamos nos submeter à Tua palavra, à Tua lei, ao Teu amor, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos comprou com um alto preço. O Senhor, ó Deus, olhou para nós com os Teus olhos de misericórdia, nos tirou do lamaçal do pecado,
nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor nos convida a andar em novidade de vida. O Senhor nos convida a andar de modo digno do Senhor. E essa é a melhor maneira para nós andarmos. É assim que vamos verdadeiramente ser plenas, felizes, dando frutos para a glória do Senhor. Senhor, essa caminhada não é fácil. Ó Deus, o Senhor tem nos dado o Teu Espírito para nos fortalecer. O Senhor nos deu a Tua palavra que nos orienta, Senhor, que é suficiente como nós ouvimos. Ó Deus, o Senhor também nos deu uma comunidade da fé, a igreja, irmãos que nos ajudam nessa caminhada. E estamos aqui hoje, Senhor, porque precisamos umas das outras, porque carecemos aprender juntas sobre o Senhor, porque precisamos, ó Deus, nessa comunhão, sendo estimuladas, ó Deus, a olharmos para Ti, prosseguirmos nessa jornada até aquele dia em que ouviremos: vinde benditas do meu Pai, entrai no gozo que está preparado para Ti. Senhor, nós queremos, ó Deus, ouvir essas palavras do nosso Mestre. Nós queremos olhar para Ele e não nos envergonharmos da vida que levamos aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor. Todas temos tantas falhas de caráter, tantas coisas em nossa vida que precisam ser submetidas ao Teu senhorio. E nós Te pedimos, ó Deus, que esses estudos que teremos aqui neste ano sejam um instrumento do Senhor para a nossa santificação. E que ao final, ao olharmos para trás, possamos ver a Tua boa mão a nos guiar. Vemos como o Teu Espírito agiu, ó Deus, e que o Senhor receba a honra e glória por aquilo que o Senhor mesmo vai operar nos nossos corações, pelo poder do Senhor, pela riqueza que há na Tua palavra, que é a verdade. Tem misericórdia de cada irmã aqui, Senhor, das nossas famílias, que de fato possa se dizer de nós que somos mulheres virtuosas, ó Deus. No mundo não há muitas mulheres virtuosas, Senhor, por isso que lemos: quem a achará? Ó Deus, ache em nós mulheres virtuosas, mulheres cheias do Teu Espírito, que desejam viver para o Senhor. Nós Te agradecemos pela vida de Priscila, nós Te louvamos pelo ensino que ela nos trouxe hoje da parte do Senhor. E pedimos que o Senhor continue a instrumentalizá-la e a usá-la de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãs, quem está animada para a caminhada desse ano, nas virtudes que o Senhor tem proposto na Sua palavra? Só para dizer, para quem não conhece o livro, nós temos os seguintes temas para os próximos meses: diligência, alegria, contentamento, prudência, sabedoria, humildade, coragem, bondade, lealdade, castidade, modéstia, gratidão, artes domésticas e paciência. Alguém precisa crescer em alguma dessas virtudes? Acho que todas nós precisamos crescer em todas elas, não é verdade? Então, todas estão convidadas a continuar conosco nos próximos estudos. No próximo mês, nós vamos juntar 2 virtudes, porque são 15 capítulos e nós temos apenas 11 encontros. Vocês não podem perder nenhum. Sempre no segundo sábado de cada mês, nós vamos estar aqui, nesse mesmo horário. Então, no próximo mês, nós vamos tratar de diligência e artes domésticas. Se você quer apanhar muito, venha. Assim como eu, vou apanhar muito para preparar e para falar. Nós realmente precisamos buscar essas virtudes na dependência do Senhor. E agora eu vou chamar a Pri, porque com certeza os homens não acabaram lá embaixo. Leal, como é que está lá embaixo? Descobre para a gente. E aí, de repente, você tem alguma pergunta que você queira fazer a Pri sobre o que ela falou hoje, ou alguma contribuição, como a senhora também o fez, né? Nos lembrando que a gente não pode ter uma fé que é só intelectual ou só expressa, mas que ela não é vivida em cada área da nossa vida. Então, se você quer participar perguntando, comentando, a hora é agora. Eu sei que nós estamos num número relativamente grande, mas você não precisa se acanhar, que estamos aqui entre irmãs e o objetivo nosso é crescermos juntas. Então, pode perguntar e pode também fazer a sua contribuição. Alguém gostaria de falar? Perguntar? Não precisa ter vergonha. Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida? Nada a acrescentar?